Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhores, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Muitas vezes se ouvem pregações, em comentários do Evangelho, neste tempo de Natal, falar do contraste entre a festa do dia 25, a festa de Natal, o nascimento do menino Jesus em Belém, a alegria, os anjos, os pastores, tudo, e os dias que se seguem no tempo de Natal. Ontem, dia Santo Estevão, o primeiro mártir da Igreja, um sofrimento. Hoje, o dia de São João Evangelista. E o Evangelho da Missa põe-nos diante do sepulcro de Jesus. Quer dizer, ainda há 2 dias estávamos no presépio e agora já estamos no sepulcro. É tudo uma contradição. Mas se a gente, ou uma aparente contradição, porque se a gente pensar com calma e até com calma pedir o que na oração coleta da Missa de hoje se pede, concedei-nos compreender com a inteligência o que ele, São João Evangelista, no seu Evangelho, tão excelentemente introduziu nos nossos ouvidos. Se nós pedirmos isto com calma, vemos que há muitas semelhanças entre o presépio e o sepulcro. Quando Maria Madalena foi ter com Simão Pedro e com os discípulos e com São João e lhes disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. O que é que é como há alguma coisa semelhante ao anúncio dos anjos aos pastores, porque os discípulos, estes dois, São Pedro e São João, desataram a correr, como aos pastores, foram apressadamente para o presépio. E desataram a correr, e São João, claro, mais novo, corria mais, chegou primeiro ao sepulcro, espreitou, viu que de facto estava vazio, mas não entrou. Depois chega São Pedro, entra e verifica que o sepulcro está vazio. E não há nada mais semelhante do que um presépio cheio e um sepulcro vazio. É a mesma realidade. É a mesma realidade. Se o presépio está cheio, se aquela gruta em Belém está cheia de gente à volta do Filho de Deus, que se fez homem, então o sepulcro do Filho de Deus feito homem está vazio. Porque o Senhor ressuscitou. Porque a vida eterna entrou neste mundo e a morte deixou de existir. Ou por outra, a morte passou a ser o que desde o princípio era suposto acontecer. Uma passagem, uma Páscoa. Uma Páscoa, uma ponte entre o tempo e a eternidade. Cristo é o primogênito de todas as criaturas, porque todas as criaturas, o homem à cabeça, são chamadas a passar do tempo para a eternidade, porque Deus as criou para esta passagem e para a sua glória, para manifestar a sua glória e para tomar parte na sua glória. O homem, muito em particular. Por isso, entre o presépio cheio à volta do menino Jesus e o sepulcro vazio de Jesus, não pode haver semelhança maior. É a mesma realidade. A mesma realidade de que nos fala São João na primeira epístola, na primeira leitura da missa de hoje. Porque diz assim: caríssimos, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que tocamos com as nossas mãos, acerca do Verbo da vida, é o que nós vos anunciamos. E depois continua: porque a vida manifestou-se e nós vimos e damos testemunho dela. Anunciamos-vos a vida eterna que estava junto do Pai e nos foi manifestada. É isto. Anunciamos o que ouvimos, o que vimos, o que tocamos. Para que é que São João nos anuncia tudo isto? Para que estejais em comunhão connosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Portanto, é uma comunhão eterna. Que maravilha podermos celebrar hoje o dia de São João Evangelista. Que maravilha podermos ir hoje ao sepulcro de Jesus.
porque o vemos vazio. E então percebemos que é exatamente isto que nos aconteceu há 2 dias, que nos está a acontecer neste tempo de Natal. Estamos a tocar, a ouvir, a entrar em comunhão com a vida eterna, com o Filho eterno de Deus, enviado pelo Pai, para entrarmos em comunhão com Ele, com o Pai e com o Filho. E por isso, o nosso sepulcro, o meu sepulcro, aquela expressão que é este corpo, estes olhos que a terra há de comer, como diz o povo, estão a desaparecer. A terra não há de comer este corpo e esta vida. Porque, apesar de eu voltar à terra de onde fui tirado, serei resgatado do poder da morte, fui resgatado do poder da morte, pelo meu Deus que se fez homem, que nasceu em Belém como um invasor furtivo em território ocupado, como dizia um grande escritor, para salvar os que são seus, os que aderem a Ele de todo o coração e os conduzir pelo caminho da cruz, do amor, da entrega, à vida eterna. Passando pela morte, claro, passando pelo sofrimento, passando pelas provas da vida, claro, pelas mesmas que o Senhor passou, porque quis que a nossa vida, que a vida humana fosse uma travessia para a vida eterna. E por isso passou por tudo. Passou pela ida ao Egito, passou pela fuga de Herodes, passou pela condição humana natural de trabalho e disto e daquilo, passou pela amizade, passou pela traição, passou pelo sofrimento que o pecado acarreta, passou pela cruz e chegou com a minha humanidade à meta a que nos chama, a todos, à vida eterna, à glória da Santíssima Trindade. E por isso, entre o presépio cheio e o sepulcro vazio, há uma familiaridade, uma identidade evidente à luz da fé. Diz ainda o Evangelho de hoje, já a chegar ao fim. Entrou também o outro discípulo, depois de entrar São Pedro, entrou também o outro discípulo, São João, o evangelista, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Nós que estamos a entrar no presépio nestes dias, e estamos a contemplar o menino Jesus deitado naquelas palhinhas, e estamos a pedir a Nossa Senhora e a São José que nos contem, que nos falem do menino, e estamos a olhar para aquilo tudo bem espantados. Queremos entrar e ver e acreditar. Nada nos fará, talvez, acreditar tanto como ver os sepulcros vazios, ver a relação entre este presépio e o esvaziar da força do mal. Se eu vir na minha vida que o mal que me acontece, o mal moral do meu pecado e do pecado dos outros, o mal físico das doenças, que tudo isso não me mata, não me destrói, me faz caminhar para a vida eterna, me faz pedir perdão e perdoar, me faz confiar mais em Deus e oferecer os sofrimentos por amor, com amor, me faz carregar a cruz, me faz viver mais firmemente unido à justiça e à bondade no meio do peso e da dificuldade desta vida. Então, acreditaremos. O sepulcro está vazio. O mal está oco, vazio, sem poder sobre nós. Deus queira que todos nós que aqui rezamos aos pés de Jesus menino e aos pés do seu sepulcro vazio, experimentemos, acreditemos e vejamos com fé este esvaziamento do mal, o esvaziamento do poder do mal, a destruição e a manifestação da vida eterna, a manifestação da bondade infinita de Deus,
que em todos os momentos se manifesta, que a tudo aproveita, até as nossas quedas, nos servem para ser mais humildes, para pedirmos perdão, até as quedas dos outros servem para nós perdoarmos, para sermos mais compassivos, para estarmos mais atentos às necessidades dos outros. Seria tão bom que as falhas uns dos outros, as dificuldades de relacionamento, das nossas amizades, das nossas famílias, servissem para crescer no amor, para manifestar que o menino Jesus está no presépio e que não há ninguém no túmulo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.